E aí galera, saudações geográficas a todos vocês. Sou o professor Tomás Pessoa e esse aí é o seu canal Humanas na Tela. Okay, FFIT is coming down. Hello 60. Vou aproveitar essa paisagem aqui ao redor do Parque Santa Lúcia, da barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para a gente falar um pouco sobre urbanização brasileira e, claro, sobre um dos processos mais comuns de se acontecer nas grandes cidades brasileiras, que é o processo de segregação socioespacial. O que é isso aí? A paisagem que a câmera vai acompanhar agora é uma paisagem extremamente conflituante, né? Visto que você, na própria imagem, consegue perceber que existe uma separação muito clara entre as rendas das regiões, né? Você tem do lado esquerdo da imagem o bairro do Santo Antônio, né, que é um dos bairros da zona sul de Belo Horizonte, e a parte a leste da imagem você tem justamente o Morro do Papagaio, um dos bairros inclusive mais violentos da capital mineira. Esse processo de segregação que fica muito claro nessa paisagem, essa cisão entre essas duas sociedades, ele está alimentado por outros vários processos, dentre eles o processo de especulação imobiliária, que é a supervalorização dos imóveis em uma cidade como essa, que faz com que o acesso à habitação seja uma coisa cada vez mais cara. É importante salientar também que essa segregação ela exprime-se a partir de diferenças substanciais no acesso a algumas infraestruturas como saneamento básico, como acesso à água tratada. Para você ter uma ideia, os moradores do parque ou da favela do Morro do Papagaio muitas vezes não contam simplesmente com o acesso à água encanada e também o caminhão do lixo, não tem acesso a coleta de lixo normal como existe nos outros bairros dessa cidade. Todo mundo sabe que essa é uma paisagem que é muito comum em todas as grandes cidades brasileiras. Belo Horizonte é a terceira maior zona metropolitana do Brasil, atrás somente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que essa paisagem se exprime em outras várias capitais brasileiras e isso é muito típico do processo de urbanização acelerado que nós temos aqui na região ou no mundo subdesenvolvido, né? É uma realidade de urbanização muito acelerada que aconteceu principalmente durante o século XX e isso está muito vinculado ao processo de industrialização que foi perceptível nessa mesma época. O Brasil ele começou um processo de industrialização justamente a partir do início do século XX, em 1930 com a Era Vargas, e a partir de aí o Brasil começa a ter um crescimento urbano muito forte, várias cidades vão aumentando a sua população, e o centro-sul do Brasil foi justamente a área que você percebeu o maior crescimento. Belo Horizonte conta aí com aproximadamente 4,5 milhões de habitantes na sua zona metropolitana, e acompanhado desse inchaço urbano, dessa quantidade muito grande de pessoas, você tem aí vários problemas, como saneamento básico, problemas com mobilidade urbana, o trânsito da cidade é, sem sombra de dúvidas, caótico, problemas com poluição de mananciais de água, como é o exemplo da própria barragem que você está vendo na imagem, problemas de poluição do ar, são alguns dos problemas que enfrentam as grandes cidades brasileiras. É importante lembrar que o processo de urbanização, ele acontece dessa mesma maneira em vários países subdesenvolvidos do mundo. Então essa é uma problemática que se reproduz em várias instâncias. Eu quero que você lembre que esse processo aqui ele é alimentado com muita força a partir do que a gente chama de especulação imobiliária, que é a supervalorização do espaço urbano. Morar na cidade custa muito caro e isso também reproduz, além do próprio processo de favelização, você tem carência por moradia. Então numa cidade como essa você vê muita gente morando na rua, muitos mendigos, muita gente pedindo esmola pela rua, sinais, quase todo sinal você vai ter alguém fazendo alguma coisa, porque a vida nas grandes cidades é uma vida de custo muito elevado que acaba resultando nesse tipo de paisagem. Só quero, para finalizar, lembrar que a reprodução do espaço geográfico é uma reprodução da sua sociedade. A sociedade construiu essa paisagem justamente algo que inclusive
é extremamente violento às nossas vistas. Grande abraço para todos, até a próxima.